aquela história da personagem que morava na cidade do interior e ela conseguiu se livrar daquele lugar que ela tanto detestava e em algum momento da vida adulta ela tem que voltar pra lá mesmo sem querer? Essa é a narrativa de Objetos Cortantes de Gillian Flynn que a gente vai falar hoje. Aqui é a Gilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre Objetos Cortantes da Gillian Flynn, que é a mesma Gillian Flynn, desculpa, que é a mesma autora de Garota Exemplar. Garota Exemplar eu li há algum tempo atrás e eu li em inglês no Kindle mesmo, e depois que vários livros da autora começaram a sair, eu fiquei muito interessada em lê-los, porque eu adorei Garota Exemplar. O livro me causou algumas estranhezas no coração, mas no fundo eu gostei muito dele e eu queria mais da autora, porque eu acho que ela tem uma forma peculiar de abordar certos assuntos e também reviravoltas interessantes na narrativa. Em Objetos Cortantes, a gente acompanha a personagem Camille. Ela mora agora em Chicago e ela é uma jornalista, assim, meia boca, de um jornal também meia boca. E ela é meio que obrigada a voltar para a cidade natal dela, que é uma cidade do interior, acho que no Minnesota, se eu não estou muito enganada. E porque teve alguns assassinatos lá, uma menina de 13 anos foi assassinada e uma outra está desaparecida. Então o editor-chefe manda ela pra lá, fala, vai descobrir, porque a gente tá só seguindo o caminho dos jornais grandes e ninguém vai ler a gente, então a gente precisa de uma notícia inédita. Então ela vai pra cidade dela e enfrentar todos os seus medos. É uma narrativa daquelas ligeiramente óbvias, onde a gente sabe que vai ter problemas familiares e alguma coisa que a personagem principal vai ter que enfrentar, ela vai ter que lutar contra aquilo, mas que se desenvolve de uma maneira bastante interessante. Ao chegar na cidade natal dela, a Camille meio que se vê dificultada assim, para obter informações a respeito da morte da menina e do sequestro da outra, porque a cidade é muito pequena e todos são muito unidos, ninguém quer comentar nada, ninguém quer que a mídia se envolva e coisas assim. Então, pouco a pouco, ela vai cultivando ali uma informação aqui, outra informação ali, e a história vai se desenvolvendo. Uma coisa muito interessante no livro é o jogo psicológico de todos os personagens. A história aqui, ela é mais fraca pra mim do que Garota Exemplar. Garota Exemplar foi um livro que me surpreendeu. Então eu tava lendo, de repente, meu Deus, como assim? E foi incrível, porque eu não sabia se eu acreditava no personagem, se eu duvidava dele. Alguns momentos eu acreditava nos dois, em outros eu não queria acreditar em ninguém. E eu nunca sabia exatamente o que ia acontecer na próxima página. Em Objetos Cortantes, a narrativa não é assim tão angustiante, se a gente pode falar dessa maneira. Eu adivinhei muitas das coisas que iam acontecer e a grande revelação, que é, quem foi o assassino, eu também deduzi assim na metade do livro. Mas isso não importa, porque o que acabou me atraindo mais na narrativa da história, como eu já disse, é o jogo psicológico de todos os personagens. A Camille, ela mostra pra gente pouco a pouco por que ela não gosta da cidade dela e por que ela tem um problema com a mãe dela. E conforme a gente vai conhecendo melhor essa mãe, essa personagem, a gente vai se angustiando junto com a personagem, porque realmente ninguém gostaria daquela mãe. Ponto. Então a Camille nos mostra que ela teve uma irmã que era muito doente, que sofreu e que faleceu há muitos anos atrás, e como ela foi meio que ferida com isso, e como a mãe dela ficou meio louca, e como ela sempre foi doida antes e depois do falecimento da irmã. Em paralelo, a gente tem o padrasto da Camille e a irmã dela, que nasceu após o falecimento dessa irmã que era mais próxima da idade dela. A irmã que ela tem agora tem, sei lá, uns 10 anos de diferença, mais ou menos. Então a gente vai vendo todo esse relacionamento familiar e como algumas coisas que a personagem tem como certas acabam não sendo tão certas assim. Pra mim, o ponto mais valioso foram realmente as últimas páginas e talvez assim os últimos parágrafos, que realmente teve um detalhe aqui no livro que me surpreendeu demais. Mas eu não posso falar o que é, porque é um super spoiler. Mas é meio assim, eu sabia o que ia acontecer, sabia qual ia ser ali o ponto de reviravolta. Descobri o final, descobri a reviravolta da reviravolta, mas aí tem uma parte que eu fiquei tipo,
mano, isso é muito creepy. E se você lê o livro, acho que você sabe do que eu estou falando, então leia e desculpa. Apesar da narrativa ser sim um pouco mais fraca do que Garota Exemplar, ela ainda vale a pena e ela pega exatamente nesse ponto de problemas pessoais e enfrentamento da sua própria realidade. A Camille, ela tem uma doença e uma compulsão que é muito peculiar e que eu nunca tinha lido nada sobre isso antes e que é um pouco angustiante até mais do que qualquer outra coisa do livro. Então ela tinha meio que uma depressão e ela se corta, só que não é assim, eu fiz um corte, ela se corta formando palavras no corpo e basicamente o corpo dela inteiro está escrito por palavras cortadas e ela vai mostrando pra gente como que ela lida com isso e por que ela fez isso. Então é um lado mais thriller psicológico do que efetivamente a ação aqui dentro, até porque a ação é um pouco lenta, mas isso não reduz a beleza, vamos dizer assim, a forma deliciosa com a qual a Gillian escreve. Eu acho que se você não leu Garota Exemplar, você pode começar com Objetos Cortantes e depois você vai para Garota Exemplar, porque se você ler Garota Exemplar e emendar nesse daqui, talvez você não curta tanto esse, porque Garota Exemplar tem um plot twist mais legal, mais impressionante, se a gente pode dizer assim. Mas esse aqui não perde. Eu gostei sim, eu dei 3 estrelinhas no Scooby de 5, porque basicamente eu pontuei a escrita da autora e também todo o sentimento e o lado psicológico da história. Uma escrita bem fluida, bem deliciosa, você não vai empacar, você vai querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, você vai querer saber o que vai acontecer no próximo parágrafo. Este livro é um livro pra você que quer ler uma história rápida, gostosa, bem escrita e com personagens deliciosamente bem estruturados, mas que não se importa tanto com um plot twist incrível e que gosta do lado mais psicológico de narrativas. Basicamente é isto, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram Objetos Cortantes, digam o que vocês acharam. Se vocês leram Garota Exemplar, digam se vocês acharam qual dos dois vocês gostaram mais. E se vocês já leram Dark Places, também me digam aqui o que esperar, sem contar spoilers, por favor. Se vai ser tão bom quanto Garota Exemplar, se é mais psicológico, como que é ali o rolê. E depois, quando eu ler Dark Places, a gente elenca os 3, faz um pódio da Gillian Flynn pra poder falar qual que é melhor em cada aspecto. Não se esqueçam de dar o joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui embaixo no canal e de seguir a gente em todas as redes sociais. Todos os links ficam aqui embaixo e também no final do vídeo para que vocês possam clicar e seguir. Espero que vocês estejam gostando deste Veda e que vocês tenham gostado da resenha. Novamente, se vocês já leram, comentem aqui embaixo, ok? Estou gostando muito da Gillian Flynn, espero que ela escreva mais livros pra gente ter mais coisas mais pra frente. Um beijo, a gente se vê nos próximos vídeos.